Você conhece os perigos virtuais e sabe como proteger-se deles? Fique conosco e descubra as maneiras de conseguir evitar esse tipo de situação, através de uma entrevista com um delegado especializado no assunto. Olá, bom dia. Hoje a equipe Cyber Alertas está aqui com o delegado Adriano Moreira, o qual será entrevistado e irá nos contar um pouquinho sobre os crimes cibernéticos contra menores de idade. Doutor, como o senhor descreveria o atual cenário desses crimes virtuais? Então, com o avanço tecnológico, né, a evolução cada vez mais crescente da internet e das possibilidades que a internet nos dá, é natural que esse tipo de crime, chamado de cybercrimes, né, acabem por ter um aumento considerável. Quais são os crimes mais comuns com os quais o senhor tem se deparado contra esse público? Então, a variedade de crimes hoje em dia, chamado de cybercrimes, né? Que na verdade são crimes onde os delinquentes eles se valem, né, de computadores ou da internet para poder adquirir algum tipo de vantagem. O que é mais comum hoje a gente vê muito são os estelionatos, né, que tem migrado muitas vezes daquele golpe onde o criminoso busca às vezes um contato pessoal no intuito de ludibriar a vítima, enfim, e passam a utilizar de artifícios por meio da internet, seja encaminhando e-mails com vírus para que as pessoas abram e às vezes acabem caindo em algum tipo de golpe. Então são crimes muito crescentes, são esses estelionatos, ameaças também, onde as pessoas às vezes se valem de perfis falsos, né, para poder intimidar pessoas, para poder soltar fake news, é muito comum também. E ainda aqueles crimes onde muitas vezes não se tem nem motivação financeira, nem de ameaça, mas às vezes uma motivação política, uma motivação ideológica, onde muitas vezes a gente vê sites de empresas ou de instituições públicas sendo invadidos por hackers, seja para obter dados ou seja, às vezes até mesmo para poder mostrar, né, algum tipo de poder, né? Já ocorreu o mesmo caso de órgãos públicos terem seus sites invadidos e simplesmente os criminosos colocarem lá o logo ou a marca deles para poder ostentarem, dizendo que tinham invadido aquele site, né? Isso, então é muito comum esse tipo de crimes aí que a gente tem visto. Como as investigações desses crimes virtuais são conduzidas e quais são os principais desafios? Então, o início dessas investigações ela ocorre como ocorre em qualquer crime. A notícia crime chega até a polícia, é instaurado inquérito policial, são feitas as diligências comuns de praxe, né, de todas as investigações, no sentido de ouvir pessoas, colher elementos, e a partir daí a gente foca na questão virtual, né, num trabalho voltado a descobrir perfis de criminosos em redes sociais. Tem todo esse trabalho. O desafio grande disso aí, como eu disse, acredito que eu tenha dito anteriormente, é que é tudo ainda muito novo, né, em termos de compreensão, né, para a população, para a população média em geral e dentre os operadores do sistema de justiça também não deixa de ser algo novo, né, e que a descoberta é feita ainda dia a dia, né, ainda há muito que se evoluir nisso. Então esses são os desafios de compreender até onde vai o mundo da internet para poder se buscar formas de combater esse tipo de crime. Certo. E na identificação dos criminosos, quais são as dificuldades de identificar o autor e como é o procedimento de identificação? A dificuldade de se identificar o autor partem do que eu acabei de falar, né? De que ainda é tudo muito novo, ainda há muito que se descobrir. Os recursos tecnológicos, né, os recursos da internet, cada dia vão se aprimorando, vão se evoluindo,
né? Os criminosos vão fazendo uso dessas evoluções, desses aprimoramentos da tecnologia, e a polícia, a justiça, como de um modo geral, também tem que ir descobrindo novos meios. Não, aqui a gente investigava dessa forma, a gente ia por aqui, agora a gente tem que ir buscar esse novo caminho. Já existe essa nova tecnologia, já existe essa nova forma de você tentar descobrir o dono daquele perfil. Então, esse aprimoramento no dia a dia. Quando o identificado é menor de idade, como as autoridades lidam com questões específicas relacionadas a menores de idade, tanto quanto eles são vítimas ou são identificados como autores? Com relação aos menores de idade, independente de se tratar de cybercrime ou de crimes comuns, né, pontuando crimes comuns nesse momento como crimes que não são cybercrimes, o procedimento com relação a esse aspecto não muda tanto. Vão responder de acordo com a legislação pertinente a ele. Se for menor de idade o autor, ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a investigação para se tentar descobrir o autor e a punição que ele vai sofrer não muda muito em relação ao fato de ter sido cybercrime ou crime comum, né? No caso de menor autor não é nem crime, né? Seria, no caso, ato infracional. Então, com relação ao menor, em relação à investigação, não muda tanto essa questão da condução. Com relação à identificação de autores, que você até me questionou anteriormente, tem se usado muito de uma investigação tecnológica, né, como a gente chama, no sentido de se atuar junto às empresas, né, que fornecem serviços de rede social, os provedores, WhatsApp, Facebook, Instagram, porque na verdade muitos desses praticantes de cybercrimes, eles acreditam que estão invisíveis na internet, que estão escondidos, que não é possível chegar na identidade, ou que eles vão criar uns perfis falsos lá e que ninguém vai descobrir, mas não estão. A internet não é uma terra sem lei. É possível sim se descobrir quem está por trás dos crimes ali praticados. Em relação aos crimes de cyberbullying, quais medidas específicas as autoridades atualmente adotam para lidar com casos de intimidação sistemática na internet? Existem desafios ou lacunas nas atuais abordagens legais que poderiam ser aprimoradas para melhorar e enfrentar esse fenômeno? O cyberbullying, né, como um dos cybercrimes, digamos assim, uma espécie de cybercrime, é um problema, né, devido a hoje em dia a questão da autoexposição que as pessoas fazem na internet, o que acaba de certo modo contribuindo para que ocorra esse tipo de crime, né? Então, assim, a investigação se dá do mesmo modo em relação aos outros, no sentido de identificar, através de uma investigação voltada mais para essa parte tecnológica, como quebra de dados, sigilo de dados telemáticos, acesso aos perfis das redes sociais. Então a investigação dos autores se dá nesse sentido. Agora, a população, de certo modo, acaba que primeiro era preciso haver uma regulação maior dessa questão do uso da rede social, para que a própria população se preserve no sentido do que posta nas redes sociais, porque essa ostentação, que é o que a gente chama hoje, né, essa autoexposição das pessoas, acaba fazendo com que elas próprias sejam vítimas da sua conduta. Então, quando você acaba se expondo demais em busca de curtidas ou de comentários, digamos assim, você se expõe para que criminosos mal intencionados acabem cometendo esse tipo de crime. Como as forças policiais estão se preparando para lidar com as ameaças emergentes no cenário do progresso virtual, tais como deepfakes, crimes de estupro virtual e o uso de inteligência artificial? Dada a natureza ainda incipiente do reconhecimento desses crimes, quais estratégias e treinamentos estão sendo implementados para capacitar as forças policiais a enfrentar eficazmente esses desafios emergentes? O preparo, né, através de capacitação,
Hoje em dia o foco da atividade policial mudou bastante com relação à investigação criminal propriamente dita, né? Que é o trabalho da Polícia Civil. Antigamente se trabalhava muito com a investigação no ponto de vista de que a gente chama de levantamento de campo, de rua, de você buscar informação na rua. Hoje em dia o foco tem mudado muito. A gente costuma dizer hoje que a investigação hoje ela passa muito para uma investigação de bancada, de mesa, né? Que é você sentado na mesa tentando levantar os dados necessários para poder fazer a sua investigação. E hoje em dia, com o uso da tecnologia, você também tem que usar o recurso para tentar fazer uma investigação mais qualificada. Então, os desafios aí, o preparo se dá dessa forma, né? Se buscando cada vez mais capacitar policiais, selecionar policiais com esse tipo de perfil, né? Voltado a essa parte tecnológica. Trabalhar muito com análise de dados. Esses são os caminhos que a polícia hoje em dia tenta seguir no sentido de aprimorar sua investigação por esse tipo de crime. Sem isso aí não vai funcionar. Qual é a importância da educação e da conscientização pública sobre crimes virtuais? E que conselhos o senhor daria para as pessoas se protegerem contra esses crimes? Como a gente já falou, né? Isso a conscientização é as pessoas entenderem, primeiro, que a internet não é um mundo sem lei, que aquilo ali você não vai fazer e vai se esconder por trás daquilo ali. Muitas vezes, devido à dificuldade ainda, né, da investigação desse tipo de crime, muitos casos acabam ficando sem solução. Mas você não está invisível, né, na internet, você não está escondido na internet. Então esse é o conselho, digamos assim, que a gente passa para as pessoas. Não cometam, porque você, no meio de tantos aí que acabam não sendo punidos por não ter sido desvendado o caso, você pode ter sido sorteado aí, e você é quem vai receber vai ser descoberto e receber a punição, né? Do outro lado, para as pessoas que muitas vezes são vítimas desse tipo de crime, principalmente a gente falando de cyberbullying, né, como a gente falou anteriormente, as pessoas precisam se preservar. Os dados na rede social, inclusive, são utilizados pela polícia para desvendar crimes. Quanto mais você se expõe, mais você facilita ser vítima de crime. Sem contar também que outras medidas que podem ser tomadas é desconfiar sempre. Na internet, uma das práticas comuns de cybercrime são os chamados phishing, né, que é uma alusão à pescaria, onde acho que todos nós aqui vemos isso diariamente. Você recebe um e-mail com uma notícia que aparentemente lhe atrairia, aonde ali na verdade é um vírus que está ali, e quando você abrir, seu dispositivo possivelmente vai ser invadido, vão roubar algum tipo de dados seus. Então a gente tem que estar sempre desconfiando, né? Antes de abrir um e-mail, por exemplo, é uma coisa que eu sempre faço e oriento: abra o remetente, clique lá onde tem o remetente, né? Ou no e-mail, para você ver, porque muitas vezes está lá, você recebe um e-mail do Bradesco, atualize sua senha. Quando você clica lá para ver o e-mail que ele mandou, é um e-mail completamente, né, absurdo, que não tem nada a ver com aquilo. Então são formas, né, de a gente se precaver, desconfiar sempre. Existe alguma mensagem final que você gostaria de compartilhar com nossa audiência em relação à segurança digital e prevenção de crimes virtuais? Repete mais ou menos o que eu tinha dito, né? No sentido de que as pessoas desconfiem sempre, se preservem, evite a exposição. Eu sei que hoje em dia, no mundo da internet, né, as pessoas querem muito a questão do like, né? Muita gente inclusive ganhando dinheiro com isso, mas é preciso se preservar, né? E aos criminosos que atuam nesse tipo de delinquência, que tomem cuidado, porque a investigação existe, a punição existe, e cada vez mais isso vem evoluindo, e esse tipo de crime cada vez mais vem sendo combatido. Tem algum caso específico que o senhor já pegou dentro